100 maiores descobertas do mundo. Medicina. Anestesia. Muito bem, Sr. Mooney. Segure. Apesar das primeiras grandes descobertas sobre a anatomia humana terem permitido que os médicos salvassem mais vidas, elas não ajudaram muito a diminuir a dor. Sem a anestesia, as cirurgias eram um pesadelo de olhos abertos. Os pacientes eram subjugados ou amarrados a uma mesa. Os cirurgiões trabalhavam o mais rápido que podiam. Quanto antes o tormento acabasse, melhor. Em 1811, uma mulher descreveu seu suplício. Quando o terrível aço foi cravado, cortando através de veias, artérias, carne, nervos, ninguém precisou me dizer para não conter meus gritos. Dei um grito que durou o tempo todo, tão torturante era a minha agonia. A cirurgia era um último recurso. Muitas pessoas simplesmente preferiam morrer a serem cortadas pelo bisturi do cirurgião. De acordo com a doutora Hargan, durante séculos, vários medicamentos foram utilizados para ajudar a aliviar a dor durante as cirurgias. Alguns, como o ópio ou um extrato da raiz da mandrágora, eram narcóticos. A partir de 1840, vários indivíduos abriram o caminho para descobrir anestésicos mais eficientes. Em Boston, dois dentistas que se conheciam, Horace Wells e William Morton. E na Geórgia, o médico de uma cidade pequena, chamado Crawford Long. Eles fizeram experiências com duas substâncias químicas que teriam o poder de reduzir a dor: o óxido nitroso, ou gás hilariante, e o éter, uma mistura líquida de álcool e ácido sulfúrico. Mas quem descobriu a anestesia ainda é uma questão polêmica. Todos os três doutores reivindicam sua descoberta. Uma das primeiras demonstrações públicas de anestesia ocorreu em 16 de outubro de 1846. William Morton já fazia experiências com éter há meses, tentando encontrar uma dosagem que permitiria ao paciente ser submetido a uma cirurgia sem sentir dor. Com um dispositivo especial que havia criado, ele realizou uma demonstração diante de uma plateia de cirurgiões e estudantes de medicina de Boston. Ele administrou éter em um paciente que estava prestes a ter um tumor removido do pescoço. Morton aguardou. O cirurgião fez a primeira incisão. Para surpresa geral, o paciente não gritou. Depois da cirurgia, o paciente relatou não ter sentido nada durante todo o procedimento. E a notícia logo se espalhou. A dor cirúrgica foi dominada. A anestesia havia sido descoberta. Apesar da experiência bem-sucedida, muitas pessoas se mostraram relutantes em utilizar anestesia. Algumas religiões acreditavam que a dor deveria ser tolerada, não aliviada, especialmente durante o parto. A Rainha Vitória desempenhou um papel nesta história. Em 1853, ela estava dando à luz ao príncipe Leopold, quando pediu e recebeu o clorofórmio. E então a rainha descobriu que aquilo aliviava a dor do parto. E pouco depois, as mulheres em geral diziam: acho que quero clorofórmio também. Se é bom para a rainha, também é bom para mim. O raio-x. Também é impossível imaginar a vida sem a nossa próxima grande descoberta. Imagine uma cirurgia sem antes visualizar onde fazer a incisão, que osso deve estar quebrado, onde a bala pode estar alojada, ou qual a condição patológica existente. A capacidade de ver o interior do corpo humano sem cortá-lo e abri-lo foi uma reviravolta na história da medicina. Para saber mais sobre isso, eu fiz uma visita a Betty Ann Holtzman Kevles, professora de História na Universidade de Yale. No fim do século XIX, as pessoas utilizavam eletricidade, mas não compreendiam o que ela era. Este é um tubo, que eu acredito ser uma cópia do tubo feita pela Siemens, que deve ter sido usado por Röntgen. Röntgen é o médico alemão Wilhelm Röntgen.
Em 1895, ele estava fazendo experiências com um tubo de raio catódico, um cilindro de vidro esvaziado, um tubo de vácuo. Röntgen ficou maravilhado com o brilho criado pelos raios que saíam do tubo. Em um de seus experimentos, Röntgen encerrou o tubo dentro de uma cartolina preta e escureceu a sala. Então, ele ligou o tubo. Momentos depois, algo o surpreendeu. Uma chapa fotográfica em seu laboratório estava brilhando. Ele percebeu que algo muito incomum acontecia. E ele sabia que fosse qual fosse o raio que estivesse saindo de lá, não era um raio catódico. Ele também descobriu que ele não reagia ao magnetismo. Não era possível desviá-lo como se fazia com os raios catódicos. Era uma coisa totalmente nova. E ele chamou de X, de desconhecido. Como na álgebra. Exatamente. Röntgen havia descoberto acidentalmente uma radiação desconhecida para a ciência, que ele chamou de raios X. Depois de se manter um tanto misterioso durante várias semanas, ele chamou sua esposa e disse: Berta, deixe-me mostrar o que estou fazendo, porque ninguém vai acreditar numa coisa dessa. E ele fez com que ela colocasse sua mão sob o raio e produziu uma imagem de sua mão. Bem, a imagem era bem parecida com essa foto. E dizem que ela teria comentado: eu vi minha própria morte. Porque naquela época você só via um esqueleto depois que alguém tivesse morrido. A ideia de ver uma parte do corpo na imagem de uma pessoa viva estava muito além da imaginação. Assustador. Foi como se uma porta secreta fosse aberta, revelando um universo desconhecido. Röntgen havia descoberto uma nova e poderosa tecnologia que levou a uma revolução nos diagnósticos médicos. Na história da ciência, a descoberta dos raios-x foi a única descoberta feita enquanto ninguém estava procurando por ela. Foi totalmente por acaso, mas tão importante que, uma vez descoberta, ela foi aceita por todos no mundo. Não houve controvérsia. Em 1 ou 2 semanas, nosso mundo havia mudado. Hoje, o legado da descoberta de Röntgen pode ser encontrado nas poderosas tecnologias que seguiram seu rastro. Da tomografia computadorizada que ajuda a diagnosticar o que nos incomoda, até o telescópio de raio-x Chandra da NASA, que os astrônomos estão usando para detectar raio-x dos recantos mais remotos do espaço. E tudo por uma descoberta revelada acidentalmente. A teoria dos germes. Algumas descobertas, como o raio-x, parecem surgir de forma inesperada, enquanto outras, como a nossa próxima descoberta, se desenvolveram ao longo do tempo, com um cientista contribuindo para o trabalho de outro. Viena, 1846. Uma cidade de beleza e cultura, mas no Hospital Geral de Viena rondava o espectro da morte. Muitas das mulheres que vinham aqui para dar à luz estavam morrendo. A causa era a febre puerperal, uma infecção do útero. Quando Ignaz Semmelweis veio trabalhar no hospital, ele ficou alarmado com a dimensão do problema e intrigado com uma curiosa discrepância. Havia 2 alas. Em uma, os partos eram feitos por médicos. E na outra, as mães tinham seus filhos com parteiras. Semmelweis observou que na ala onde os médicos faziam os partos, 7% das mães morriam da denominada febre puerperal. E na ala em que as parteiras trabalhavam, apenas 2% das mães morriam de febre puerperal. E isso incomodava, porque os médicos possuíam mais instrução, deveriam se sair melhor com seus pacientes. Semmelweis decidiu descobrir o que estava acontecendo. Ele observou que uma das coisas que os médicos realizavam, mas não as parteiras, era conduzir autópsias nestas mães depois que elas morriam. Depois eles voltavam a fazer partos e a examinar mães sem lavar suas mãos, exatamente como um mecânico que termina de consertar um carro e passa para o seguinte sem lavar as mãos para remover a graxa e sem ver nenhuma razão para ser obrigado a fazê-lo.
Semmelweis se perguntou se os médicos estariam transportando algum agente invisível em suas mãos, que ao entrar em contato com as pacientes da maternidade provocaria sua morte. Para descobrir, ele realizou um teste. Ele decidiu que os estudantes de medicina, sob seu comando, lavassem as mãos em uma solução de cloro. E, repentinamente, a porcentagem de mortes entre as mães caiu para 1%, ainda mais baixa que a das parteiras. Com esta demonstração, Semmelweis percebeu que a doença infecciosa, neste caso a febre puerperal, tinha uma única causa. Se você eliminasse a fonte da infecção, a doença não ocorreria. Mas em 1846, ninguém havia feito a conexão entre bactérias e infecções. Por isso, a ideia de Semmelweis foi ignorada. Levaria mais de 10 anos até que outro cientista voltasse sua atenção para os germes. Seu nome era Louis Pasteur. Pasteur havia perdido 3 de seus 5 filhos para a febre tifoide, o que talvez explique por que ele estava determinado a descobrir a causa das doenças infecciosas. Foi o trabalho de Pasteur para a indústria da cerveja e do vinho que o colocou no caminho certo. Ele estava tentando descobrir o que estava estragando grande parte da produção de vinho do país. Ele descobriu que o vinho estragado estava contaminado por micro-organismos, os germes. Eram os germes que azedavam o vinho. Mas com um simples tratamento térmico, ele demonstrou que os germes podiam ser eliminados, salvando o vinho. Nascia então o processo de pasteurização. Quando decidiu descobrir a causa das infecções e das doenças contagiosas, Pasteur já sabia onde procurar. Os germes, segundo ele, causavam doenças específicas, e ele provou isso por meio de uma série de experimentos e demonstrações que levaram à sua grande descoberta, a teoria dos germes. A teoria dos germes literalmente sinaliza o início da medicina moderna. A teoria dos germes se baseia na ideia central de que um micro-organismo causa uma única doença nas pessoas. Hoje isso parece ser extremamente óbvio, mas este é um dos conceitos mais revolucionários da medicina. Nas imagens dos salões vitorianos, você vê aquelas lâmpadas com franjas penduradas. E havia muitas tapeçarias, muitos objetos nas mesas e em todo lugar. E quando eu vejo essas coisas hoje, vejo armadilhas de poeira. E realmente, depois da teoria dos germes, toda a percepção do design moderno começou a se tornar mais importante para as pessoas. Elas queriam matar os germes. Então houve uma mudança na forma de projetar nossas casas. Nós queríamos linhas limpas e polidas para minimizar a ação dos germes. Demorou um pouco, mas nos anos de 1930, no período da Art Deco, obtivemos essas linhas lustrosas. E isso era diretamente atribuído à teoria dos germes.